O assunto da vez não é um assunto novo. A traição do ex da Preta Gil, a covardia de ter a deixado no momento em que ela mais precisava. E tudo isso voltou à tona agora. Estamos em julho de 2026. Tem documentário circulando, depoimento de novo dos amigos. Tudo começou a inflamar depois desse episódio aqui que a gente vai assistir juntos. A doença da Preta, ela tem um agravante muito grande, assim, que eu nem consigo te dizer o tamanho, que foi vir junto com o fim do casamento do jeito que foi. Eu acho que naquele momento foi uma porrada maior que o câncer. Você toma porrada de alguém que você não espera, com alguém que você dorme. Aí era o ex-marido traindo. E ela fazendo químio. Agora querem culpar o cara. Pessoal, eu não sei se vocês têm acesso à internet, mas se você pesquisar Preta Gil e o ex-marido em diversos programas de TV, ela, como a esposa, como a mulher que foi negligenciada e abandonada, deu entrevistas relatando exatamente o que foi o impacto desse abandono. Sua mulher tá com câncer e pede pra sua amante, fala pra ela, garota, gata, querida, meu benzinho, chuchuzinho, vamos dar um tempo que eu vou cuidar aqui da minha mulher? Não cuidou. Eu faço questão de falar isso porque essa é a realidade de várias mulheres no Brasil hoje em dia. Ai, gente. Hoje em dia não, desde sempre. Foi quanto tempo depois que você descobriu o câncer, que você descobriu que ele estava te traindo? Eu descobri, o meu diagnóstico veio em janeiro. Eu me separei dele primeiro, antes de descobrir a traição. Porque ele me abandonou com câncer. Ele literalmente me abandonou. Ele saía, eu ficava em casa largada. Meus amigos começaram a perceber, foram todos diagnósticos. E não precisa ser muito inteligente para entender que o câncer, sobretudo, que é uma doença que toma muito da tua saúde, deixa qualquer pessoa em extrema sensibilidade. Uma porrada como essa, de fato, muitas vezes é até mais difícil do que de tratar uma doença física. Vamos falar da mulher, é traída. A gente sabe que aquilo não é só algo palpável, como muitas vezes para o homem troca. Vai em camadas profundas, vai na rejeição, vai no padrão estético, vai no que ouviu, vai no que resolveu peitar para enfrentar uma relação, porque muitas vezes tá todo mundo enxergando menos quem tá apaixonado. Quando isso vem de uma mulher que porventura possa ter alguma fragilidade emocional, de aceitação, de confiança, em camadas profundas, isso é ainda pior. Porque a gente julga o artista, a pessoa do feed, mas não sabe quais inseguranças a Preta tinha como mulher, como pessoa, enfim. Quando ela tá num problema de saúde como ela tava, ela recebe uma pancada de que ele não vai ficar com ela, de que ele começou a destratá-la. A própria Preta Gil já falou isso em entrevistas. E era o ex-marido traindo. E ela fazendo químio. Aí eu falei, não, gente, eu não tenho condição, eu vou... Imagina uma situação dessa. E aí a gente já foi nessa intenção de estar como a gente sempre teve com ela. Organizando a vida dela, ela organizando a nossa. A gente sempre viveu assim. Por isso que eu saí lá de Salvador e vim pra ficar com ela na época da químio. Porque quando eu cheguei, eu vi que o Rodrigo não estava presente. Todo mundo vivendo as suas vidas. E aí eu vendo ele não presente, e eu conhecendo ela, eu não pensei duas vezes, porque eu conheço ela. Assim, ela não suportava estar sozinha. Ai, meu momento sozinho. Tipo, não tinha, assim. Tipo, a ponto de uma época ela queria fazer terapia com a gente junto no quarto. Aqui a gente já vê que ela era uma pessoa que tinha uma dependência. E eu não falo isso num lugar pejorativo. Era uma pessoa que dependia desse ecossistema, né? De pessoas, de afeto. Em algum momento deve ter transferido isso a um parceiro ideal. E ela imaginou que o Rodrigo seria um parceiro ideal. Não sei se a gente vai ficar junto pra sempre, mas a gente não ficar. Quero que você saiba como você é importante pra mim e vai ser pra sempre. Eu achei bom eu falar sobre essa pessoa, porque é a oportunidade que eu tenho de falar também um pouco pra minha família, o que essa pessoa representa pra mim, apesar de que a gente já tem algum tempo de convivência, e acho que quem tinha dúvida não tem mais em relação ao nosso amor, ao nosso afeto, porque tiveram dúvidas. Eu, antes dessa pessoa chegar na minha vida, tinha um problema muito grande de autoestima. Quando eu conheci essa pessoa, que eu me apaixonei por ela, ele se apaixonou por mim do jeitinho que eu era. Ele nunca quis me modificar. Ele me ensinou a eu me olhar com mais generosidade para mim mesma, de eu me criticar menos, de eu me amar mais. Essa pessoa é meu marido, um homem que entrou para nossa família com muito respeito. A gente não tem filho, mas você é avô da minha neta. Eu não sei se a gente vai ficar junto para sempre,
Mas a gente não ficar. Quero que você saiba como você é importante pra mim. E vai ser pra sempre. Ex de Preta Gil dispara contra amigos da cantora. Abre aspas. Todos são falsos. Fecha aspas. Sei, acho que vocês esqueceram que eu vivi muito tempo nos bastidores, né? Que eu ouvi muita coisa, que eu assisti muita coisa, que eu presenciei Você vê muita o ego, coisa. né? Estão com um telhado de vidro tacando pedra no teto dos outros que vocês não estão podendo, mano. Se o lobo mal assoprar, a casa de vocês cai toda. Ele faz questão de lembrar que ele foi parte de alguma coisa que foi relevante na carreira dele, que viveu nesse meio com uma maneira de ameaçar. Ninguém se importa com o teto de vidro, se teve suruba, se alguém ficou com fulano, deu beltrano. Aqui, acho que o centro de tudo é um debate muito amplo até de apoio às mulheres e o quão elas precisam repensar e tomar cuidado, porque quando elas estão enfermas, em grande maioria, isso é estatístico, homens desse tipo abandonam suas esposas. Não todos. Aqui a gente não tá preocupado se quem pegou quem tem teto de vidro. O protagonista, o vilão da história, ex dele falou em vida, mais de uma vez, e agora a gente tem uns amigos falando da maneira mais sucinta o óbvio, que todo mundo já sabe. Pra você ver que quando a pessoa não quer mudar, ela não muda. Eu já tive no corredor do Hospital Martagão Gesteira, porque é um hospital filantrópico que cuida de pacientes em tratamento oncológico, focado em crianças, sobretudo, e era espantoso ver recém-nascidos, coisas mais lindas, bebês, feitos por um pai e por uma mãe, e adivinha quem tava lá na UTI do lado do filho? A mãe, que ele espera que ela não vença, quanto abandonam os próprios filhos, porque vem desse lugar dessa estrutura social arcaica, de que a mulher precisa para servir, para cuidar de eternos irresponsáveis, de eternos meninos Ney. Se você não pode mais me servir, fazer sexo na hora que eu quero, se você não pode mais ser a mulher que sai bonita comigo quando eu quero ir no churrasco na casa dos amigos, não serve de nada. Então ele deixa. Vem a traição. Para homens que são formados na sociedade para exercer essa liberdade tóxica, não cabe a cumplicidade. E é por isso que eu me revolto com movimentos VIPs para a formação de homens. Será que em um Legendários é ensinado ao caráter do homem estar ao lado da mulher até o fim de sua vida? A gente tem repartições religiosas lotadas, nós temos repartições de treinamento para o homem aprender a ser homem alfa, mas está sendo ensinado para que esse homem seja um homem útil social ou para que ele seja egoísta, machista? Porque será que é discutido em algum momento, se a sua mulher adoecer, você tem que ficar até o fim, a libido dela vai cair, ela não vai mais estar ali para lhe servir, aliás, ela nunca deveria estar. Vocês somam junto e na falta de um você preenche o espaço. Será que é isso que esses movimentos estão ensinando? Porque pra mim esse é o típico cara que pagaria pra escalar a montanha. Por que eu tô conectando uma coisa na outra? Porque é dessa estrutura de homem que as mulheres deveriam ter medo. Se o lobo mal assoprar, a casa de vocês cai toda. Se o lobo mal assoprar, a casa de vocês Ele se cai. acha o lobo mal, né? Quem não sabe que ele é o lobo mal? E eu acho que vocês esqueceram, porque vocês não são perfeitos não. Um monte de gente. Gente que tá na internet Não é falando perfeito, merda, mas não traiu a esposa nem largou ela num ator, tratamento atriz, oncológico pra arroba, curtir uma balada, né? Tá na televisão falando um monte de merda. Vocês não falam, né, da vida de vocês, que você era amante de fulano, Aí agora ele fulana, fica baixo. que você é casado, casada com um amante na mesma festa que tá o casal junto. Vocês não lembram disso não, né? Acho que vocês não lembram não. E nesse meio conta-se nos dedos quem realmente é íntegro, tá ligado? Tipo, de ser realmente amigo um do outro, sacou? Conta-se nos dedos, porque 90% é tudo falso um com o outro. Todo mundo se abraçando quando se encontra. Ai, que saudade, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí vira as costas, ó, toma. Tá falando mal de você, assim que você saiu daquela porta, tá falando mal do fulaninho, tá fulaninha pra fulaninha. Cansei de ver gente falando mal dos outros e aí falando mal pra gente conhecida daquela pessoa que saiu e casa cair porque tá falando merda, sacou? E vocês ficam idolatrando essas pessoas. Vocês botam no pedestal tanta gente que se vocês soubessem da missa um terço, vocês mudariam esse conceito de vocês, sacou? É de nojar. E a pessoa, no momento realmente que ela podia se redimir, ela aponta. Como se nós não soubéssemos da falsidade do mundo show business, como se nós estivéssemos aqui esperando que os amigos estejam colocando-se no lugar de santo para acusar o vilão. Não, os amigos estão defendendo o interesse. Preta Gil, que já falou em vida sobre o que você fez. É sobre isso, eles foram convidados ali para falar da Preta Gil, e você acaba sendo o vilão da história. E eu perguntava para algumas, e o pai? Largou a gente. E essa é uma realidade. Isso com um filho. Imagina com a mulher que não é nada dele, né? Não nasceu dele, tá comigo enquanto era útil, não é mais? Vê o tempo todo sendo criado na sociedade homem e menino, né? A sociedade tem mais paciência para lidar com o heteronormativo infantilizado, passa a mão na cabeça desses machos e chama até de menino.
Já o homem que não performa esse macho alfa, mas é muito mais responsável, a sociedade aponta e acusa. Mas talvez seria o tipo de homem que ficaria ao lado da mulher até o fim. Fui abandonada pelo meu parceiro enquanto eu estava tratando um câncer que eu tive no reto. A gente já estava casados há 9 anos. Quando eu fiquei doente, eu estranhei muito, assim, algumas atitudes dele. Sempre nós temos esse coração acolhedor, compreensivo, de tentar sempre entender os homens. E eu colocava muito num lugar, ele não está sabendo lidar com a minha doença, está muito difícil para ele também. Teve uma situação específica que foi a gota d'água. Que tem essa criação de formar mulheres para cuidar do homem, dar vida ao homem. O processo natural é esse. Então tem um lugar até maternal, só que a sociedade não treina para que seja um momento. Treina para que seja perpétuo. Você sempre será mãe. É uma mudança de pensamento. Esse não é meu filho, não veio de mim. Esse é o meu marido. Ele precisa portar-se como um parceiro que divide as tarefas. A maneira de responsabilidade precisa mudar. Eu estava na UTI e falou que queria ir para um show de pagode. Ele ficou muito contrariado porque eu disse que ele não deveria ir ao show de pagode porque eu estava numa UTI. E ele simplesmente falou, tá bom, não vou pro show de pagode, mas também não vou ficar aqui. Não acho que tem nada mais sincero do que o depoimento da Preta. Foi embora do hospital, me deixou sendo cuidada por outras mulheres e não dormiu em casa nessa noite. Isso fez com que eu tivesse uma crise muito forte de hipertensão. Minha pressão foi a 24 e aí eu decidi me separar. Ela se separou no hospital. Estava vivendo uma crise conjugal no meu casamento que, para mim, por conta do diagnóstico, ela tinha sido estancada momentaneamente. Eu fui pega de surpresa no meio do tratamento oncológico porque eu tive uma sepsemia. Quando eu voltei da sepse e eu comecei a me sentir melhor, eu olhei para um lado, eu olhei para o outro, eu me vi diante daquela crise que eu estava no meu casamento e, contrariando a tudo e a todos, eu resolvi me separar do meu marido. No hospital? Na UTI. Na UTI. Numa cama de UTI. Eu falei, eu não mereço. Eu quase morri. Eu não posso deixar um homem voltar para dentro da minha vida e continuar me tratando do jeito que ele estava me tratando. Inúmeras mulheres desabafando que os homens mudaram completamente com elas na medida em que elas adoeceram. Porque eles não queriam viver esse processo e superar isso juntos. Isso principalmente quando envolve finança. Porque vale destacar, nesse caso aqui é muito caráter. A gente está falando de uma mulher rica que aperto financeiro eles não passariam. Agora imagina isso na realidade brasileira, onde muitas vezes a mulher abandona tudo para cuidar da casa do marido, porque ele quer ela full time. Ele quer para que ela o sirva. Mas ela acha que é amor. Meu marido não me deixa trabalhar. Quantas vezes a gente vê esse discurso, né? Mulher troféu. Um tipo de troféu que é para ganhar um fogão e uma máquina de lavar. E sem dinheiro, ela adoece. E o que é que o marido faz? Se separa. Então, por isso é muito importante a mulher ter uma independência. Será que hoje, se tudo lhe faltar, inclusive a saúde, esse homem que está do seu lado fica com você? Porque não dá para Itaju que ela tinha dinheiro? Nem assim. Se isso não for um alerta para outras mulheres pensarem sobre independência financeira, que tipo de parceiro está ao lado dela, eu não sei mais o que é que serve. Que podem existir nuances dentro de uma relação, problemas dentro de uma relação, crises dentro de uma relação, mas o que acontece no geral para um término desse não é o amor, é o que se desenvolve de capacidade de conviver com o outro. Não é o amor que basta. O amor não basta. É preciso ter cumplicidade, compaixão, gente, empatia, parceria, sabe? Quando a empresa balança, ela não fecha as portas, ela pensa numa saída. Eu tenho muita rejeição com relações que acabam porque você desistiu de lutar. Tinha um desgaste no relacionamento, mas ele se amplifica no momento em que ela mais precisa desse apoio, que inclusive poderia servir para fortalecer a relação deles. Dá para ver que a Preta escolheu enfrentar muita gente em prol desse amor ideal. Existia um ideal, existia uma paixão. Várias vezes ela deu entrevista falando o quão ela se desgastou para conseguir namorar com ele, e o ego dele tá ali, presente. Todos os sinais estavam ali.
Mas quem tá envolvido é igual estar numa relação abusiva. Não percebe. Ah, mas era a Preta Gil. Uma coisa é a persona pública. Uma coisa é a pessoa privada com seus anseios, suas dores, suas inseguranças. A gente tem que parar de julgar as pessoas pelo que vê no feed. Uma mulher forte, empoderada, feminista, também frágil. Também dependente emocional, também com suas inseguranças e seguranças. Um ser humano, né? Cara, Gente, a própria Preta Gil falou disso, como foi difícil pra essa mulher. Porque essa mulher é uma muralha. Essa mulher tava em tratamento, com dor aí. Essa mulher tava medicada. Ela lutou muito pela vida. Isso é muito doloroso, gente. Fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Tudo seu é ressignificado quando você tá numa doença que tá todo mundo te desenganando, que você tá usando recursos pra tratamento paliativo, pra tentar algo que ainda não foi provado em lugar nenhum. Preta chegou nesse nível da doença e maltratou ela. E isso que a gente não sabe tudo. de boa. Tá apaixonadão? Tá afim da mina? Fala pra ela. Tem duas opções. Aí. Você pode falar, gata, querida, vamos dar um tempo, porque minha mulher, com quem eu sou casado, enquanto eu tenho um caso com você, está doente em casa fazendo um tratamento oncológico. Essa é uma opção, né? Dá afastada, termina, né? E aí vai tratar, cuida da sua mulher. Depois, você pode conversar com a sua mulher, e aí você pode se entender com ela ou separar. Outra opção é antes disso tudo, né? Lá atrás, porque, pelo que eles contam, começaram a ficar juntos em outubro do ano passado, já tem um ano. Se apaixonou? Tá afim de embarcar nessa? Separa! Tá de boa! Ia sofrer? Ia. Não vou dizer que não ia. Ia sofrer. Mas separa, Mas cara. não é Isso é... Não ia, entendeu? Seja homem. Então não são os amigos da Preta. É a realidade e os amigos, por ser da Preta, estão falando de que esse lobo mau fez. Aí ele apareceu, se eu assoprar o teto de vidro, quem se importa? Se a Carolina Dickmann, se o Gominho, se quem quer que seja, ficou com fulano de... Ninguém liga, isso é só mais um dia do mundo da fama. E ninguém hoje se espanta com esse tipo de coisa. A gente tá aqui falando sobre caráter, sobre traição, sobre maldade, sobre a crueldade, o abandono à mulher, e usando esse caso pra dizer: imagina se fosse uma mulher pobre e elas ficam sem relacionamento, doentes e sem dinheiro. Muitas ficam em situação de rua, vão pra abrigos, morrem pelo abandono. Porque não tem coisa pior do que não ser cuidado, principalmente em uma fase tão crucial, gente. A gente fica gripado e precisa do outro pra fazer uma sopinha, pra trazer uma aguinha, um chazinho. Como muda o afeto? Ninguém tá dizendo que o câncer da Preta Gil foi por conta do marido, do ex. Mas tá dizendo que isso abalou ela muito mais do que fazer um tratamento de quimioterapia. Você já é tão criticada socialmente por não ser o padrão estético, por namorar um homem mais novo, tem a sociedade etarista, machista, tudo que a gente já falou aqui. E aí, pra piorar, é validado que você não presta depois de você ter enfrentado tudo em prol desse amor. Porque eu tenho certeza que a Preta Gil enfrentou de tudo pra dar conta desse relacionamento. Enfrentou a opinião de amigos, enfrentou a opinião de familiares, enfrentou a si mesma pra dar uma chance ao amor criado de perfeito. E aí vale a reflexão, o como as mulheres muitas vezes abandonam suas potências pra acreditar em um homem desse tipo. Eu acho que o que fica de reflexão é que, na verdade, é preciso ter mais que o amor, a paixão de viajar para um lugar novo, de comer fora, de viver uma vida confortável. Enfrentar o amor assim é muito fácil. Eu converso muito isso com meu parceiro. Enfrentar o amor quando nós temos acesso à dopamina é uma delícia, porque você tem tudo. Você consegue viajar, você consegue ir numa pousada, tomar um café da manhã diferente, tomar um vinho e dormir bêbado, fazer amor. Tudo isso é muito bom. Mas enfrentar a dificuldade é onde o amor se confirma, sabe? Se materializa. Muitas das relações, uma vez uma sábia amiga, bem mais velha, o amor não basta. Porque o amor pode ser muito perigoso, né? É preciso desenvolver outras coisas no processo do amor. É preciso fazer perguntas importantes, é preciso ter reuniões importantes, que muita gente chama de DR, né? Não precisa chegar a ser uma discussão de relacionamento. Pode ser um alinhamento de relacionamento, um AR, alinhamento de relacionamento. Criamos agora esse conceito para entender até onde um ser humano vai, porque os sinais estão ali. Eu acho que quanto mais nós buscarmos entender o que é um relacionamento, mais prevenções nós podemos, porque os sinais estão sempre ali. Então é muito fácil amar tendo tudo.
E quando não tem nada? É preciso convidar a essa reflexão. Quem está do teu lado hoje estaria amanhã nessa condição? Vale a pena pensar nisso, mas aquece o coração saber que ela passou dessa fase com uma reparação, com a família e com tantos amigos queridos. Eu acho que não tem ninguém com tantos amigos quanto a Preta e parecia que ela era especialmente diferente para cada um deles. E principalmente por ela ter encontrado um amor verdadeiro no final de sua vida, no final de sua luta pela vida, que foi o Canalha, né? O nosso cantor aqui baiano. A gente se conheceu, ela foi no show do Canalha, na Bahia, um verão da Bahia. Tudo aconteceu muito rápido e naturalmente. Liberado? Uhum. Liberado, salto? Uhum. Esse foi leve. Esse foi nota 8. É porque correndo tem mais emoção, pô.